Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui da USE 2015. Pelo que eu acompanhei fui dar uma pesquisada, né, nos fóruns, ela é uma questão que deixa algumas interpretações aí. É uma questão, tipo assim, das mais diversas, né, interpretações divergentes e está gerando alguma controvérsia, né? Infelizmente, algumas vezes acontece esse tipo de coisa, né? Você tem que estar preparado que algumas vezes alguma questão ela pode estar com um texto duvidoso e às vezes você não precisa achar também que seu conhecimento que está errado. Às vezes a prova tá errada, ninguém entrou com recurso e tá lá, né? Bem, eu não consegui também achar uma explicação definitiva para essa questão, né? Mas vamos dar uma olhada nela aqui, de qualquer forma. Em 1960, o cientista alemão sugeriu que a habilidade das lagartixas caminhar nas paredes e no teto era por conta de forças de atração e repulsão entre moléculas das patas da lagartixa e as moléculas da parede, as chamadas forças de Van der Waals. Esta hipótese foi confirmada em 2002 por uma equipe de pesquisadores de universidades da Califórnia. Sobre as forças de Van der Waals, assinale a alternativa, afirmação verdadeira. Então, acho que a primeira coisa que cabe destacar, né, é que forças de Van der Waals é um termo genérico para as ligações intermoleculares, ok? É, mas no caso aqui, o que que a gente vê pelo contexto? Que esse forças de Van der Waals está se referindo à atração, é, uma atração mais fraca, né, que aconteceria entre as patas da lagartixa e a superfície da parede, que seria justamente o que a gente chama de atração de polo induzido. Também tem o nome de forças de London. O que acontece sobre essas forças de London, né, ou de polo induzido, de polo induzido? Essas questões, essa atração, ela é uma atração fraca, bem fraca, porque ela acontece com um dipolo que é instantâneo, um dipolo, ou seja, dois polos que são formados instantaneamente. E aí, quando um forma, ele induz outra molécula, que induz outra molécula, que induz outra molécula, né? Então, você tem uma interação intermolecular muito fraca. Esse tipo de interação está presente em qualquer substância, ok? Então é algo que você tem que estar preparado para pensar assim, por exemplo, a água, que a gente sabe que a interação intermolecular que ela faz é a ligação de hidrogênio, ela vai apresentar também dipolo induzido. Só que vai ser predominante, vai ser isso que vai determinar, que vai afetar, que vai explicar as propriedades físico-químicas da água? Não é. É a ligação de hidrogênio, certo? Então, bem, olhando para essas questões aqui, o que a gente vê é que, por exemplo, estão presentes nas ligações intermoleculares de sólidos, líquidos e gases. É, muita gente afirma que essa letra A está correta, né? É, algumas pessoas afirmam que ela está errada por causa desses dos sólidos, né? Porque é uma ligação muito fraca e que você não seria capaz de ter isso para explicar sólidos. Bem, eu não acho que é uma explicação muito boa, né? Haja visto aí que você tem aí compostos que são apolares no estado sólido, né? E já que a dipolo induzido, né? As forças de London, elas são típicas de compostos apolares. Então você não poderia ter um composto que é amplamente apolar que estivesse na forma sólida, né? Então, ao meu ver, não é uma boa explicação. Talvez o autor da questão ele queira confundir aqui falando em ligações intermoleculares, né? Porque talvez na concepção do autor da questão, ligação seria se referir apenas à ligação covalente, iônica ou metálica. Mas para mim não é uma boa também não é uma explicação boa, porque você tem aí livros que trazem lá, você tem ligações químicas que são intramoleculares, que são a ligação covalente, que é a ligação covalente, né? Ou uma ligação que é intermolecular, que aí você entra na ligação de hidrogênio, de polo induzido, de polo permanente, e por aí vai.
De toda forma, o gabarito está como errado, ok? Não saberia dizer qual seria a explicação. Né? Só estão presentes nas ligações de hidrogênio? Errado. Né? As forças de Van der Waals elas vão se referir, no caso aqui, né, pelo texto, o que ele está querendo dizer é que essas forças de Van der Waals se referem às ligações, até colocar isso na parte de baixo. Né? Essas forças de Van der Waals elas vão se referir ao dipolo induzido, ok? Então, tenha em mente que quando o texto fala sobre as forças de Van der Waals, ele está se referindo ao dipolo induzido, que é uma interação fraca, ok? Então, vamos lá. Letra C. Também estão presentes em algumas ligações interatômicas. As ligações interatômicas seriam ali as ligações covalente, iônica, metálica, né? Então, não, né? Não é isso que não é como a gente explica as ligações entre os átomos, ok? A ligação covalente ela vai acontecer com um compartilhamento de elétrons, né, por meio daquela sobreposição dos orbitais. A ligação iônica acontece pela transferência dos elétrons, em que você tem ali a atração entre um átomo de carga positiva e um átomo de carga negativa. E a ligação metálica acontece, são vários átomos que estão um do lado do outro, e eles têm aqueles elétrons que estão todos sendo compartilhados por todos ao mesmo tempo, que é o que nós chamamos de mar de elétrons, ok? Bem, aí resta a letra D, né? Ou seja, que afirma o seguinte, né? Que são forças fracamente atrativas presentes em algumas substâncias como o neônio, o cloro e o bromo. Correto, né? Porque o neônio, né? Ele aí vai ser um gás nobre. E aí o que a gente observa? Você consegue liquefazer substâncias tipo gases nobres, né? Você tem hélio líquido, né? E aí o que isso significa? Que como que ele vai para o estado líquido, como que você explica a atração dessas moléculas, certo? Existe uma atração ali também, né? Você tem um dipolo induzido, que vai estar acontecendo, que vai uma força muito fraca, que vai manter essas moléculas mais próximas umas das outras. Da mesma forma, você traz isso para o cloro e para o bromo, né? Você também são compostos que são apolares, ok? Então, a resposta correta é a letra D, ok? Então, espero ter ajudado, né? Então, não se angustie com esse tipo de questão. Pelo que eu li aí na internet, tem sido bastante polêmico, né? Mas acontece. Então, assim, não se martirize com isso, ok, gente? Então, é isso aí. Até a próxima questão aí de química. Falou, gente. Abraço.